Bom, definido então a questão de pesquisa, vai para um segundo momento, que é o de amostragem. Então, a amostragem é um processo visando buscar representatividade da sua amostra, seja ela pessoas, objetos ou fenômenos estudados em relação à sua população em geral. E aí tem dois tipos de seleção básicos, o primeiro é o aleatório e o outro é por conveniência. Aleatória se refere a um tipo de seleção no qual todos os indivíduos têm a probabilidade igual de serem selecionados, e o por conveniência é comumente mais usado pelos pesquisadores devido a questões de acessibilidade e disponibilidade de recursos dos participantes. Então é o mais utilizado por conveniência. O cálculo amostral é a medida para ser estimado o tamanho da minha amostra. Qual é o tamanho da amostra que eu preciso ter para essa representatividade? Então, eu sugiro no slides um software que é o GPower, através de estimação por meio de parâmetros estatísticos como intervalo de confiança, nível de significância de determinada variável. Você consegue ter um output de um número para sua amostra, né, uma quantidade. E outra sugestão seria um cálculo, a fórmula do cálculo, para você estar conseguindo chegar a um número, né, necessário para você estudar determinada amostra. O seu outro slide ele vai se referir à fase de coleta de dados, no qual tem o objetivo de reunir todo esse banco de dados para que ao final seja submetido a técnicas específicas de análise. Então tem três tipos de coleta, né, básicos. O primeiro é o de levantamento entrevistas, que tem o objetivo de coletar respostas comparáveis de todos os participantes. E aí tem os padronizados e os não padronizados. O padronizado seria um questionário e o não padronizado seriam entrevistas semi-estruturadas, entrevistas narrativas, episódicas e também grupos focais. O segundo tipo de coleta seria de observação, no qual tem a observação participante, etnográfica. Ambas têm o objetivo de extrair da amostra eventos ou tempo de frequência e combinação com outros eventos dessas variáveis que estão sendo estudadas. E o terceiro nível de coleta seria o documental, voltado para a análise de documentos já existentes, como documentos de processos institucionais, textos, entrevistas, diários. Através desse tipo de método a gente consegue coletar também esse tipo de material, informações desse tipo de material. Bom, a terceira etapa aqui de procedimento de análise é referente a como esses dados serão analisados, que técnicas que serão utilizadas para extrair informações resultantes desse tipo de banco de dados, dessa amostra. E aí tem um desenho, né, que foi de 3 passos básicos para poder analisar os seus resultados, analisar o seu banco de dados. O primeiro é uma fase pré-análise, que seria de tratamento dos dados. Então é a construção da sua matriz de variáveis, resposta, a codificação dessas variáveis. Por exemplo, a variável sexo biológico, feminino e masculino, geralmente é atribuído o valor 1 para masculino e 2 para feminino. Assim é feito com a idade, feito com as variáveis que têm a sua base de resposta em escala Likert, por exemplo. A observação também de dados ausentes ou dados discrepantes no seu banco de dados é visualizado nessa fase também e tratado. Sendo assim, vai para o segundo passo, que seria uma fase mais exploratória, através da estatística descritiva. Nessa etapa, você vai utilizar a frequência, distribuição das respostas através de medidas de tendência central e dispersão. Para as pessoas que não são fãs de estatística, para que serve essa parte de análise estatística descritiva? Bom, a partir dela você consegue identificar um pouco a tendência das variáveis no seu banco de dados, né, observar como que essas medidas estão distribuídas, um pouco dos níveis de cada variável. Por exemplo, eu estou medindo o estresse dentro de uma amostra
e aí eu tenho uma escala de pontos entre menos estressante e mais estressante, de 1 a 5, e aí eu observei que o meu banco de dados ele está girando em torno, as respostas, de uma média de 4. Então as pessoas da minha amostra aparentemente estão muito estressadas. Para isso que serve a estatística descritiva nesse primeiro momento, né? E entrar num segundo momento de análise que seria voltado para a análise estatística inferencial, ou seja, eu vou observar associações entre variáveis, eu vou testar modelos explicativos para essas variáveis e vou então analisar tanto por meio de uma análise bivariada como multivariada. Bivariada entre duas variáveis e multivariadas, aí eu estou falando de um nível mais complexo de análise voltado para mais variáveis, um conjunto grande, e também técnicas estatísticas sendo aplicadas simultaneamente nessa análise. Então, eu vou ter correlações, que vai verificar a associação entre as variáveis e a direção dessa associação, positiva ou negativa. Análise de regressão, eu vou estar propondo modelos explicativos na qual eu tenho uma variável dependente, que é a variável resposta ou desfecho, e vou ter variáveis independentes explicando essa variável resposta. Vou ter análise exploratória para mim poder reduzir um pouco esse conjunto de variáveis a fatores mínimos de explicação, e análise confirmatória e modelagem são técnicas um pouco mais avançadas que podem ser utilizadas também. Em quarto passo, eu deixo uma sugestão de softwares que desde softwares gratuitos muito bons, como o JASP, e a linguagem de programação da interface RStudio, até softwares muito utilizados na pesquisa social, que seria o SPSS. Bom, falando um pouco de aspectos gerais da pesquisa e da ética dentro desse campo, aqui deixo uma definição, né? Passando por termos como danos causados a pessoas, preocupações que os pesquisadores devem ter na hora de executar uma pesquisa, seja ela quantitativa ou qualitativa, né? Tem a teoria da ética geral, que aí apresenta 4 pressupostos principais, que seriam o de não prejuízo, de beneficência, de autonomia e de justiça, né? Bom, falando um pouco desses pressupostos aplicados à pesquisa, aí eu deixo alguns tópicos que vale a discussão, que seria de consentimento informado, confidencialidade, anonimato e proteção dos dados, regras de parcimônia de demandas e estresse. É necessário ter esse conjunto de perguntas, de itens, né, para avaliar o fenômeno que eu estou investigando. Então, isso são questões para se pensar. O código de ética, tem vários códigos de éticas da pesquisa, de pesquisador, né? Eu citei aqui a Sociedade Britânica de Psicologia, a BPS, que traz esse código. Os comitês de ética, geralmente universidades e órgãos de pesquisa, eles têm um comitê de ética para manter a padronização dos procedimentos éticos dentro de uma determinada pesquisa. E ética da pesquisa online, né? Eu deixei até em negrito aqui para falar um pouco disso em relação a aspectos éticos e esse contexto online que nós estamos vivendo. Em 2018 foi estabelecida a Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil, né? É uma lei que se apropria bastante de uma lei que é a da Lei Europeia de Dados, que deixa eu certificar, isso, GDPR, que é feita na União Europeia. Então, a nossa lei de proteção de dados é muito extraída das informações dessa lei europeia. E aqui tem um número da lei, a lei é 13.709, de agosto de 2018, e tem alguns objetivos básicos, que seria o tratamento e a proteção de dados, e os fundamentos de privacidade, autodeterminação, desenvolvimento tecnológico, livre iniciativa. Vale observar também, porque nós coletamos dados online, né? E ter um cuidado em relação à proteção desses dados é de fundamental importância.